Olá pessoal, boa tarde! Como é que estão vocês? Hoje sexta-feira, dia 10 de julho. Vamos esperar o pessoal chegar. Esse horário de fazer live é totalmente diferente do meu habitual, né? Dificilmente eu faço live nesse horário, né? Imagino que vocês devam estar todas ocupadas. Quem chegou aí, já estamos começando o pessoal a entrar. Edson Jales, ok, interessado em fitoterapia, né? Ou tem problemas gástricos. Oi, Vilma Bassi, Rosimeire. Pois é, hoje dia 10 e eu tô aqui hoje para poder fechar essa semana com chave de ouro, como eu mencionei, né? Desde o começo da semana, desde segunda-feira, eu tenho falado muito sobre a questão digestiva, sobre todo o aparelho digestivo. A gente teve as duas lives que eu fiz essa semana, stories, enfim, comentei muito sobre isso. E eu acho que hoje eu quis fazer mais essa live sobre a fitoterapia na digestão para poder fechar realmente com chave de ouro. Por quê? Porque, gente, a parte da alimentação eu já falei com vocês, né? Tanto na má digestão como na live das intolerâncias alimentares. Eu tenho várias lives gravadas sobre gastrite, sobre problemas hepáticos, constipação intestinal, hipocloridríase, hipercloridríase. Então eu falo muito sobre a parte nutricional. E hoje eu quis fazer a live mais com o foco da fitoterapia. Que a fitoterapia, para quem não sabe, é o auxílio, a utilização das ervas para prevenção e tratamento de algumas doenças, de alguns sintomas. Ela é muito utilizada hoje em dia, milenarmente, a gente há muito tempo já é utilizada, né? Mas ela foi agora, recentemente, ela foi registrada e conceituada pela Anvisa, né? E hoje os profissionais nutricionistas que podem fazer a prescrição de fitoterápicos, eles têm que fazer uma graduação, uma especialidade para poder então tá prescrevendo os fitoterápicos. Então esse reconhecimento é uma coisa mais recente do que a utilização de ervas, que é uma coisa de muitos e muitos e muitos anos, né? Que desde que nós nascemos, nós vemos as nossas avós fazendo. Antigamente não tinha esse monte de remédios, de medicações, né? As pessoas não tinham acesso a médicos, então elas tinham sempre no quintal as ervinhas ali plantadas, e ali elas tinham aquele conhecimento incrível. Você fala com pessoas de idade, elas têm um conhecimento bárbaro sobre esse aspecto, sobre o poder das ervas na cura, na prevenção de várias doenças. Então, eu, como nutricionista, quis fazer essa especialização de fitoterapia e ela me auxilia demais no tratamento aqui dos pacientes, para ajudá-los a ter resultados melhores, sempre em combinação, é lógico, com a alimentação, né? E como a fitoterapia é algo que vocês podem ter mais fácil acesso, não precisa ser não precisa ser prescrita quando a gente usa na forma de chás, de infusões, né, principalmente. Então por isso que eu resolvi fazer hoje, né, fechar aí essa semana da digestão com esse tema de fitoterapia na digestão, ok? Bom, os fitoterápicos, eles podem ter várias formas de apresentação. A gente pode fazer os chás, as infusões, né, que na verdade é algo que vocês hoje vão estar aprendendo a fazer e saber quais são as ervas. Oi Marta, tudo bem? Quais são as ervas que a gente pode estar utilizando aí para determinados problemas digestivos, mas também, como prescritora, eu posso prescrever essas ervas na forma de tinturas, em comprimidos, em pós, né, de várias formas a gente pode fazer essa apresentação também, ok? Bom, vamos começar falando sobre um problema que é muito, muito comum, que é a gastrite, que é a hiperacidez, né, do estômago. As pessoas que têm essa liberação de suco gástrico muito grande, que tem um pH de estômago menor do que o deveria.
porque o nosso estômago ele precisa ter um pH mais ácido para a gente poder digerir, principalmente as proteínas, digerir os alimentos. Se ele não tiver um pH ácido, em torno de 1,5, a gente não consegue fazer a digestão do jeito que deveria ser feita, né? Então aí é outro problema. Mas quando você tem uma hiperacidez, você também pode causar um problema de começar a ter uma ruptura, né, nessa mucosa que reveste todo o nosso estômago, que protege o nosso estômago. Você começa a danificar e você começa a ter então dores no estômago devido a essa superacidez que você tem. Então é muito comum eu pegar aqui pacientes com gastrite erosiva, enfim, vários tipos de gastrite, vários graus de gastrite. E aí, o que a gente pode usar quando o paciente tem gastrite? Quando ele está com essa a superacidez. Primeira coisa que eu vou pensar é na camomila. Camomila é bárbara para isso, a gente usa a flor da camomila para poder fazer as infusões, né? Enfim, ela é calmante. E ela vai fazer a gente fazer uma recuperação melhor dessa mucosa. Ela protege e recupera essa mucosa gástrica que foi danificada pela superacidez, tá? Outra erva que eu uso muito, gente, é aloe vera, na verdade. Não é nem uma erva, é a babosa. A babosa, ela tem um efeito também calmante. Ela diminui, ela é usada para vários problemas digestivos. Vocês vão ver que eu vou repetir a aloe vera várias vezes, gente. A aloe vera, além de um efeito calmante, ela tem um efeito cicatrizante. Então ela é super importante e ela vai e alcalinizante, né? E cicatrizante é o que eu preciso quando eu tenho uma gastrite. Então a aloe vera a gente pode encontrar ela na forma de sucos, né? É muito comum você encontrar, né? Porque babosa é raridade você ter isso plantado. No interior tem muita gente que tem plantada babosa, então pode fazer o uso dessa babosa, né? Que é dali que a gente tira o aloe vera. Mas ela é excelente para isso. A gente tem algumas marcas que já fazem o suco do aloe vera e eu dou muito, prescrevo muito, porque realmente para quem tem gastrite ela é excelente. A gente fazer a dose da babosa aí. A sálvia, gente, é outra erva maravilhosa que tem um efeito antiácido. Então, a sálvia dá para vocês poderem consumir também. Toda vez que eu estou falando das ervas, a utilização delas na forma de chás, o máximo de chás que eu prescrevo de cada uma dessas ervas é de 1 a 3 xícaras ao dia. Eu posso usar uma hora a camomila e outra hora eu uso a sálvia. Como outra hora eu vou usar o aloe, né? Não tem problema. Posso usar o aloe com a sálvia? Posso. Eu posso fazer combinações dessas ervas. Mas o máximo que eu vou usar de chás, de quantidade, é 3 xícaras ao dia. E todo chá, gente, já vou adiantando para você, na verdade chá a gente fala só o chá verde, o resto é tudo em infusões, né? E a infusão é aquela que você deixa descansando na água ou ferve na água. Se eu vou utilizar a parte dura do alimento, né, da erva, na verdade, eu vou ferver na água. Se eu vou usar a parte mais macia, vamos dizer assim, mais frágil, que são as flores, as folhas, aí eu vou fazer a infusão, tá? Então, gente, e o chá dura 12 horas. Eu posso fazer de manhã e posso tomar ele ao longo do dia, sem o menor problema. Então, ó, vamos repetindo aí, vocês vão anotando. Falei da camomila para acidez, falei para quem tá chegando agora do aloe vera, que é muito bacana, a sálvia, e agora eu não posso deixar de falar, sabe de quem, gente? Da espinheira santa. Espinheira santa, as perguntas todas vocês podem me encaminhar, que eu vou fazendo, à medida que eu tô falando aqui, eu vou vendo as perguntas e vou respondendo para vocês, né? Mas a espinheira santa eu não posso deixar de falar porque ela é meu omeprazol natural, é um antiácido maravilhoso, ela recupera muito a mucosa gástrica, ela ajuda na cicatrização, então ela é muito importante, eu resolvo muito bem os casos de gastrite com a espinheira santa. É muito legal, gosto muito, o efeito dela é poderoso.
A gente tem que ter, lógico, persistência, frequência. Não adianta eu tomar o chá agora e achar que já vou melhorar dela, né? E como eu falei, é sempre um trabalho em conjunto, com a alimentação, com a questão da modulação de estresse, porque vocês sabem que também a superacidez está muito ligada à parte neurológica, né? Se eu tô com desequilíbrio emocional, se eu tô nervoso, se eu tô me alimentando mal, se eu tô em jejum prolongado, tudo isso vai piorar a minha acidez. Então, eu tenho que fazer um trabalho em conjunto. Mas essas são as principais ervas que não podem faltar para quando vocês tiverem gastrite. E essa gastrite, com esse fundo ou não emocional, gastrite nervosa ou não, o importante é que vocês promovem essa superacidez, que isso corrói a mucosa gástrica, que dá dor, que dá queimação, né? Então, isso tudo é muito incômodo e a gente ajuda muito com essas ervas, certo? Aí, passando da parte de acidez, a gente pode começar a falar agora de um problema também que é muito comum, que é a má digestão. Aquela pessoa que come e fica pesada, demora para fazer digestão. O que será que eu posso estar tomando para ajudar a digestão quando eu tenho um paciente que tem má digestão e ainda não conseguiu controlar bem a alimentação, enfim, alguma coisa não caiu bem? Eu tenho 3 chás que são poderosos para isso, que eles vão ajudar demais, que é o alecrim, o hortelã, né, e o alcaçuz. Essas 3 ervas, gente, elas são super bacanas, porque elas ajudam também a produção de sais biliares e vão melhorar toda a função, melhorando toda a função biliar, né? Produzindo mais sais biliares. Os sais biliares são produzidos pelos fígado, mas eles ficam lá na bile, e quando a gente faz a ingestão das comidas, da refeição, então, e principalmente a parte de gorduras que nós estamos consumindo, então a bile é acionada para lançar, então, lá no intestino, a bile para poder fazer a emulsificação dessas gorduras. E geralmente eu tenho então essa má digestão porque eu tenho dificuldade de digerir gordura, enfim, que eu tô com má digestão, tô com deficiências de enzimas digestivas, então eu devo ter problemas que estão me causando a questão da má digestão. Até eu não resolver a causa, eu vou trabalhar com as ervas, né? Para poder amenizar esse sintoma e acalmar esse paciente que tem esse problema de má digestão. Então, gente, alcaçuz, lembram bem, né? O alecrim, né? Que é importantíssimo. E o hortelã. E o hortelã, vocês podem estar plantando que ele no jardim da casa de vocês, num vaso, enfim, ele é muito comum, né, da gente achar. A gente utiliza muito hortelã na comida da gente. Então, são coisas que vocês têm fácil acesso a ele. E todas as ervas que eu estou falando, gente, vocês podem usar tanto a erva seca como a erva fresca. Quando eu uso a erva seca, eu vou usar uma quantidade maior, tá? Porque ela diminui, ela tá sem a água. Quando diminui o volume, né? Quer dizer, quando eu uso a erva fresca, eu vou usar um volume maior. Então, geralmente, para cada xícara de chá que eu for fazer, eu vou usar de erva seca em torno de uma colher de chá, uma colher de sobremesa. Agora, se eu vou usar a erva fresca, é uma colher de sopa, tá? Isso é importante vocês saberem para poder ter uma concentração adequada da erva naquele chá, naquela infusão que eu vou estar consumindo, tá? Então, lembrem, quem tem má digestão, hortelã, alcaçuz e alecrim, maravilhosos para combater esse problema que vocês possam ter. Então, tipo assim, fim de semana vem vindo, ou eu vou para uma festa e já sei que vou abusar, ou vou na casa, então é legal já poder estar tendo acesso a esses tipos de chás. Quando a gente fala de chás, de ervas, eu nunca gosto, gente, de dar de saquinho. Eu acho que, por quê? Porque no saquinho tem muita mistura, eu não sei a quantidade que tem lá de ativos. Agora, quando eu planto essa erva, quando eu compro essa erva seca ou fresca, eu vou estar utilizando exatamente essa quantidade que os estudos demonstram ser necessários para ter a ação que eu estou pretendendo, né? Então, os chás e saquinhos, eles não são tão confiáveis, né? Nesse sentido.
E como eu disse para vocês, eu posso, Roseli, fazer uma combinação, por exemplo, de usar um chá de camomila com hortelã? Lógico que eu posso. Né? Se eu tenho má digestão e tenho gastrite, eu posso estar usando os dois juntos, sem problema nenhum. A hortelã é a menta, né? Na verdade, ela tem esse poder de dar um frescor pra gente, ela melhora muito o sabor, a palatividade de algumas ervas que são ruins, né? Por exemplo, o gengibre. Gengibre, eu não falei ainda dele, vou falar, né? É uma raiz, na verdade. E aí, o gengibre, gente, o rizoma, ele, a gente faz a fervura dele, né? Que é uma parte dura. Às vezes tem muita gente que fala, poxa, doutora, eu não consigo tomar chá de gengibre, acho muito forte. Mistura com um pouco de hortelã, fica super gostoso, né? Alecrim, às vezes também o pessoal não gosta muito do alecrim, pode misturar com a hortelã, que ela dá, além de melhorar a parte digestiva, ela dá melhor palatividade para o chá que eu vou estar tomando, tá? E para gases, doutora, o que eu posso tomar? Tem muita gente que tem gases estomacais e intestinais, tá? Os gases são processos de fermentação, que às vezes são feitos por bactérias no nosso organismo, às vezes alimento mal digerido, dá muita fermentação, tem os próprios alimentos às vezes causam mais fermentação, como o feijão, brócolis, couve-flor, né, as crucíferas de uma maneira geral, o repolho, então eles dão mais gases e às vezes tem pacientes que não toleram, formam muitos gases, né, e como eu falei sempre para vocês, a formação de gases até certo ponto, ela é aceitável, né? Mas se for exagerada é porque tem problemas, né? Tem problemas aí porque tem intolerâncias alimentares, porque não está conseguindo digerir então esses alimentos, porque está com uma microbiota intestinal comprometida, porque está com desequilíbrio no pH do seu estômago, né? Ou está muito ácido ou está muito alcalino, então vai ter problemas. Eu vou resolver a causa, vou saber, vou correr atrás da causa para me resolver, mas eu vou dar a erva para poder ajudar esse paciente a fazer a eliminação dos gases de uma maneira melhor. Então vocês que têm problema de gases, que é horrível, né? E segurar gases, gente, deixa ficar dolorida a barriga, né? Dá aquele transtorno, tem gente com aquele estufamento cheio de gases. Meu, é péssimo isso, né? Deixa às vezes de comer o alimento porque forma muitos gases. Então eu dou muito erva doce. Erva doce, o funcho é sensacional para gases, é muito bom. E como é uma parte dura do alimento, vocês vão ter que ferver ele na água, como eu falei, né? Então aí eu uso uma colherinha de chá para cada xícara de chá e vou dar o erva doce. Erva doce é uma coisa que a gente usa muito, até para os bebezinhos que têm muitos gases, né? Então a gente usa muito erva doce e a gente continua usando ele também porque ele tem uma ação maravilhosa. E além disso, eu uso muito anis estrelado para gases. Anis estrelado, eu não sei se vocês já viram, né? Ele parece uma estrelinha marrom, maravilhoso, tem um sabor delicioso de anis para quem não gosta, para quem gosta, quer dizer, do gosto, é muito gostoso. E ele também, da mesma forma que o hortelã, ele também melhora muito a palatividade de algumas ervas que não tem um sabor tão gostoso. E ele melhora muito os gases, tá? Então, tanto o erva doce quanto o anis estrelado são utilizados para gases estomacais e intestinais. Então, eu posso fazer uso dele, gente, acabei de comer, né? Como vocês sabem, eu não oriento, na verdade, que faça a utilização de líquidos durante a alimentação. Mas eu acabei de comer, eu posso fazer uma xicrinha de chá morno, de anis estrelado ou de erva doce. Aí vocês vão ver como eu sinto um conforto melhor, né? Eu uso muito isso, é muito legal, o chá de hortelã para melhorar a digestão. Então eu posso utilizar isso tranquilamente, que isso vai me auxiliar muito. Anotaram aí, gente? Olha lá, hein? Mais duas. E aí eu preciso falar agora, lógico, que é super importante para nossa digestão. Eu tenho um bom trabalho. Oi, Wanda! Oi, Ramira! Vamos ver se tem perguntas aqui antes de passar para o próximo.
Oi, Fabiana, tudo bem? Boa tarde, doutora. Fazendo live 3 da tarde, onde já se viu, né? Pois é. A Maria Helena Almeida, cheia de corações aqui pra mim. Um beijo grande pra vocês aí, ó. Oi, Adriana. Sirlene Alves, várias seguidoras aqui fiéis, né? Muito legal ter vocês junto comigo, aprendendo um pouquinho hoje de ervas, de fitoterapia na digestão. Olha aí. E para quem perdeu o começo da live, oi, Eliana. Oi, Adriana Vilarinho. Oi, querida, tudo bem? Como é que tá? Saudades aí, muito querida. Adriana é uma dermatologista maravilhosa aí, muito minha amiga. E eu gosto muito de entrar com essas ervas aí, porque elas me dão um alívio tão bom, um resultado tão legal, e os pacientes têm acesso, é baixo custo. Agora, principalmente nessa questão de pandemia, vocês podem estar cuidando de uma hortinha em casa, ou numa casa de campo, onde vocês tenham um lugarzinho, que vocês tenham um vasinho. É muito bacana isso, além de melhorar muito, ser um anti-estresse, né? Diminuir a nossa ansiedade, o nosso estresse, cultivar as plantas e colher aquela plantinha que vocês plantaram, sem agrotóxico, ir lá, fazer o chazinho. Gente, a gente potencializa o benefício dessa erva no nosso corpo. Então, é muito interessante a gente fazer a utilização dessas ervas no nosso dia a dia. O nosso corpo, isso conforta a gente. Chá é algo confortante, né? A gente, numa reunião de amigos, nos jantares, enfim, ou de família, que agora a gente está mais com a nossa família mesmo, né? Então, fazer os chás depois das refeições, esses chás, eles vão dar a finalização, né? No nosso jantar, no nosso almoço, naquela confraternização, e vão nos ajudar a melhorar toda essa parte digestiva, né? A melhorar para quem já tem um problema de gases, a não deixar o nosso pH tão ácido para quem tem gastrite, porque às vezes exagerou um pouquinho na alimentação e já sabe que vai causar problema depois, a gastrite vai começar a gritar. Então já vai fazer o chazinho de camomila, porque ele vai aliviar isso para vocês. O que a gente precisa é acreditar muito no poder das ervas. Tem gente que só acredita em medicamento, né? Então, medicamento é para tudo ele tem o remédio. Só que o remédio, gente, ele tem os seus efeitos desejados e os indesejados, os contraindicados. Então, as ervas, é lógico que tem indicações e também tem contraindicações, principalmente quando eu abuso dessas ervas. Então, tudo tem sua quantidade certa, né? Tanto para poder fazer o efeito, tem o mínimo da quantidade, como também eu tenho o máximo, porque se eu exagerar dessa quantidade, eu posso sim ter uma toxicidade daquela erva. E tudo que eu estou falando aqui, gente, não é para todo mundo. Por exemplo, quando eu vou fazer uma prescrição de ervas, de chás para gestantes, eu tenho que ter muito cuidado, para crianças também. Por quê? Porque os chás, por exemplo, para gestantes, só 4 eu posso. E eu sei que gestante tem muito problema digestivo, mas eu só posso fazer camomila, hortelã, cidreira e erva doce. Ela, gestante, lactente, só pode tomar esses 4 chás. O resto são contraindicados, tanto na gestação quanto na lactação. E para crianças também. Eu não posso dar esses outros chás que eu estou falando para vocês. Esses chás que eu estou dizendo, que eu trabalho com eles, são para adultos. E como eu disse no início, para quem não pegou do início, é no máximo 3 xícaras ao dia, tá? A Denise pergunta, o que você acha dos chás Maravilhas da Terra? Bom, eu não conheço, Denise. Eu não sei se é um blend. Um blend significa uma mistura de chás ou se é uma marca, né? Eu não sei. Aí você pode me esclarecer. Uma coisa que eu não gosto, gente, é de blend. Não gosto de misturas. Eu acho que assim, quando eu compro uma coisa pronta, já tem 3, 4, 5, às vezes tem muitas ervas juntas.
Aí eu vou estar usando um pouquinho de cada erva, né? E às vezes aquela quantidade de um pouquinho de cada não vai me dar o resultado que eu quero. Muito embora às vezes elas agem em sinergia, mas eu ainda prefiro dar, olha, camomila nessa quantidade, hortelã nessa quantidade, ou eu faço então uma associação das duas, igual para gastrite, é comum eu usar a espinheira santa com gengibre. Fica excelente, mas o que eu estou usando? Vou explicar para vocês uma coisa. Eu estou usando uma parte dura de uma planta, né, que é uma raiz, que é o gengibre, que eu tenho que ferver na água, e eu vou estar usando a espinheira santa, que é uma folha seca, que eu vou achar mais nesse formato. Então, primeiro eu vou ferver o gengibre na água, né? Então, eu vou usar uma colherinha de chá, né, de gengibre raspadinho para cada xícara de água que eu vou pôr para ferver. Fervi por 10 minutos. Aí eu vou colocar uma colher, como é erva seca, gente, lembra que eu falei para vocês? Uma colher de sobremesa para cada xícara de chá. Vou colocar então 3, por exemplo, que eu estou fazendo 3 xícaras, vou colocar nessa água que ferveu com gengibre e vou deixar por 10 a 15 minutos em infusão. Aí eu faço a mistura correta. Não é para ferver os dois na água e pronto. Não é assim. O ideal seria ferve o gengibre e deixa em infusão a espinheira santa, né? Então toda vez que eu estou usando dois, que um é a parte dura, outra é a parte frágil, então eu tenho que fazer nesse formato chá para poder melhorar a extração dos ativos e ter um benefício melhor. Agora eu vou falar sobre fígado. A função hepática. A função hepática é de fundamental importância quando a gente fala digestão. Quando o assunto é digestão, eu preciso ter uma função hepática muito boa. Grande parte das pessoas que não cuidam da alimentação, que bebem muito, que comem tranqueira, vão comprometer diretamente a função hepática, vão sobrecarregar o funcionamento do fígado, porque tudo que a gente come, bebe, gente, passa para o fígado. Muitas vezes você fala, meu Deus, que dor de cabeça, o que eu comi que parece que atacou o fígado e aí veio a dor de cabeça? Quantas vezes vocês já devem ter visto alguém falar ou vocês mesmos podem ter tido esse tipo de problema? Pois é, isso acontece sim. E a primeira erva que a gente lembra quando o assunto é digestão, e aí eu sei que eu já tô com uma sensibilidade lá no meu fígado que facilmente isso já ataca, né, que o meu fígado ataca, o que eu vou lembrar? Do boldo, gente. O boldo é poderosíssimo. Não só para melhorar a nossa digestão, mas também para melhorar a função hepática, né? Ele melhora todo o funcionamento hepático e aí ajuda a gente muito na digestão, com a formação de sais biliares, ajuda a gente a digerir aquilo que a gente está comendo, né? Então a gente auxilia muito o nosso fígado quando a gente faz o uso da erva boldo. Muito bem, só que o boldo tem um detalhe importantíssimo, por isso que nós temos que estudar fitoterapia para poder prescrever as ervas. O boldo não pode ser consumido por mais de 4 semanas, porque senão ele tem um efeito tóxico. Tá vendo, gente? Então, cuidado, quem usa boldo constantemente. Por isso que é importante vocês fazerem uma variação, né? Fazer uma alternância dessas ervas, né? Para vocês usarem sempre a mesma. Além do boldo, eu tenho muito o cardo mariano, que é a silimarina, é maravilhoso para quem tem principalmente inflamação hepática, porque tem um fígado gordo, isso se chama esteatose hepática. Eu dou muito a silimarina, o cardo mariano é muito bom, tá? Excelente para a gente poder melhorar a inflamação do fígado e ajudar então ele fazer todo esse processo. Além disso, o cardo mariano ajuda muito a fazer a detoxificação, que é o processo, um dos processos principais do fígado, né, da função hepática. Então, cardo mariano, gente, não esqueçam desse nome. Esse chá é poderoso para o fígado. Boldo, cardo mariano, ok. Além disso, o que eu vou dar? Alcachofra. Pô, que chá horrível, doutora. Pois é, aí tá na hora de eu colocar o quê? Uma erva doce, uma hortelã, para poder, porque o boldo também é ruim.
Vocês sabem, tudo que é amargo é bom pro fígado, mas é horrível pra gente tomar, né? Geralmente é assim. Então, gente, alcachofra é chá de alcachofra ótimo. E para quem me pergunta sempre, doutora, que chá é legal para baixar o colesterol? Alcachofra hein? Alcachofra é muito bom para quem tem já LDL colesterol a mais, pode estar fazendo uso da alcachofra. Além disso, o chá de alcachofra é muito bom também para melhorar a função intestinal. Então, olha, ele tem várias funções bacanas. Então, ele também faz detoxificação, mas o nosso assunto aqui é digestão. Então, ó, vamos introduzir o chá de alcachofra, nem se for combinado com outro, para poder melhorar o paladar. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Então, a gente está falando, oi Júnior, tudo bem? O personal aí de primeira, também super parceiro meu, gosto muito dele. Aí, o trabalho dele, super profissional, né? E aí? Vamos aprender um pouquinho sobre isso, né? Que bom ouvir falar sobre chás, eu adoro também. Então, ó, cardo mariano, alcachofra, vou falar do dente de leão. Dente de leão é outro chá poderosíssimo. Eu dou muito para quem tem problema hepático, gente, para quem está num processo, como repito, de detoxificação, para quem tem esteatose hepática, dente de leão é o chá também. Maravilhoso, muito bacana, gosto muito de entrar com ele. E entro também, para quem tem problema hepático, com a cúrcuma, porque ela ajuda bastante também a proteger o nosso fígado, ajudar a função hepática, tá? Então a cúrcuma dá para ser usado também. Você vai falar mais o chá de cúrcuma, né, doutora? Dá para ferver, né? A gente pode fazer também a infusão e vai usar ela com pó, nos temperos, né? Dá para fazer o shot com a cúrcuma, né? Que muita gente tem feito aí, tem falado para mim que tem feito o shotzinho. Ah, de manhã mistura a cúrcuma com limão e tararararará, e assim pode estar usando a cúrcuma também, que ela ajuda muito na digestão e principalmente nessa função hepática, tá? Então, ó, boldo, alcachofra, dente de leão e cúrcuma. Do que eu falei agora, gente? De fígado, importantíssimo, função hepática para a gente poder melhorar toda a nossa parte digestiva. E eu não poderia deixar de falar que eu bati muito nessa tecla essa semana da hipocloridríase. Tem grande parte das pessoas tem e não sabe que tem e tratam como se fosse uma hiperacidez, e é totalmente ao contrário. Hipocloridríase é uma das principais causas que nos levam à intolerância alimentar, gente. É a falta de suco gástrico. E na verdade a gente começa a ter um pH mais alcalino. E um pH alcalino, o que acontece, gente? Eu não tenho boa digestão. Porque o pH, ele tem que ser ácido do meu estômago a ponto de digerir aquilo que eu estou comendo. Se eu não tenho esse pH ácido e sim alcalino, que é a hipocloridríase, porque eu tenho deficiência de produção de suco gástrico, eu vou ter má digestão. Eu vou ter problemas de não digerir o alimento, ele se tornar intolerante. E eu vou ter uma coisa que é super comum, que é azia, o refluxo ácido. Quando vocês sentem a acidez chegar no esôfago, não é porque vocês estão com uma super acidez, não. E aí vão lá e tomam antiácido. Tá tudo errado, gente. É porque mesmo que eu esteja com deficiência de suco gástrico e eu esteja com o pH mais alcalino, ainda assim meu estômago tem essa acidez, que para o esôfago é ruim. E eu tenho uma válvula que liga o meu estômago com o meu esôfago, que chama cárdia. Então, quando eu tenho essa falta de acidez, essa válvula se afrouxa e sobe essa acidez para o esôfago. E aí eu tenho essa azia, essa queimação, esse refluxo ácido. Isso é fruto de hipocloridríase. Entenderam bem, gente? Então, veja, essa falta de suco gástrico me leva a um refluxo ácido. E aí, o que eu faço? Tomo os prazóis da vida.
vou diminuir, vou aumentar mais o meu pH do estômago, que já está alterado, ele já está mais alcalino, e pioro toda a situação, tá? Então a gente precisa saber direitinho essa questão, se o meu caso é hipocloridríase ou hipercloridríase, tá? E na hipocloridríase, o que eu dou? Quais são os chás que vão melhorar a acidez? Olha só, ao contrário, hein? Então eu posso entrar com aloe vera, porque ele vai ser alcalino. Eu posso, quer dizer, ele vai modular a minha alcalinidade, a minha acidez, né, na verdade. Eu posso entrar com gengibre, que é excelente. Eu posso entrar com erva doce, com o dente de leão. Posso entrar também com a erva cidreira. Esses são chás maravilhosos para quem tem uma deficiência de acidez estomacal. Então, ó, vamos repetir, gente. Gengibre, aloe vera, suco de aloe vera é bom, dente de leão, o erva doce e o capim cidreira. Excelente para quem tem esse refluxo ácido, tá? Por falta de acidez no estômago, essa acidez sobe aqui, ó, porque abriu a válvula, e mesmo que não esteja ácido suficiente para digerir a comida, esse ácido é suficientemente baixo para poder agredir minha mucosa do esôfago, tá? E por isso que eu sinto esse mal-estar. Além disso, gente, eu uso muito o vinagre de maçã e o limão. Vinagre de maçã de 1 a 2 colheres antes das refeições, excelente. Melhora muito a regular o pH do meu estômago para poder digerir aquilo que eu estou comendo. Muito bom. Pode usar de 1 a 2 colheres antes do almoço, antes da janta, tá? Para quem tem esse problema de refluxo ácido. E o limão, desde meio limão de manhã espremido lá, de manhã naquela água, né, em jejum, que eu posso colocar inclusive com a cúrcuma, como também eu vou usar limão, um pouquinho, 1 colher ou meia colher, pelo menos, um pouquinho de água antes das refeições. Então, tanto o vinagre de maçã quanto o suco de limão, os dois diluidinhos na água, para mim poder 10, 15 minutos antes de eu comer, isso me ajuda muito a fazer uma melhor digestão e não ter esse refluxo ácido, que é uma coisa super fácil de vocês terem em casa, tanto o vinagre de maçã quanto o limão. Além disso, os chás que eu disse anteriormente. E não podemos esquecer também de fazer uso de 2 frutas que são excelentes como enzimas digestivas, né? Elas ajudam muito porque elas nos ajudam a digerir os alimentos. E nessa condição, às vezes a gente tem falta de digestibilidade, tem deficiências enzimáticas de enzimas digestivas. Então, ó, eu tenho tanto o abacaxi como o mamão. No abacaxi eu tenho a bromelina e no mamão eu tenho a papaina. Então, é legal às vezes fazer tipo um creminho de papaya ou um suquinho de abacaxi com limão. Também é legal, pode fazer um shotzinho desse para poder ajudar na digestão. Não tem essa, gente, porque eu escuto muita gente falar assim: olha, doutora, depois que eu como uma feijoada, se eu comer o abacaxi, eu não vou queimar a gordura da feijoada, não vou engordar. Tem muita gente que fala isso, né? Oi, Gislaine, tudo bem, querida? Um beijo grande. Gente, isso é mentira, é mito, não existe, tá? Mas se vocês comerem o abacaxi, ou pôr ele às vezes na salada, ou fazer ele tipo espremidinho, um pouquinho de suco, espremidinho com limão, isso é muito bom para quem tem problema digestivo, porque ele tem a bromelina e ele vai ajudar vocês a digerirem. E o creminho de papaya também é muito interessante, tá bom? Bom, falei da hipocloridríase, vocês anotaram tudo que eu tô dizendo? E eu vou ter que falar agora de uma parte super legal, que eu sei que muita gente que tem aí tem problema, que tá me vendo aqui. Porque várias de vocês eu conheço, né? Muita gente que tá aqui eu conheço. Sabe do que eu vou falar agora, gente? De constipação intestinal. Oi, Marta, me deu um oi aqui. A Maria Helena, oi querida, vamos ver se tem pergunta. Precisa conhecer a linha da Bom Floral. Muito bem, então você me apresenta, porque eu não conheço a Bom Floral. Tem muita coisa nova no mercado, muitas marcas novas, né? A gente tenta se atualizar, as pessoas
às vezes nos mandam para a gente fazer a degustação, conhecer o produto, manda a ficha técnica. É importante que a gente conheça, né? Porque senão, eu não conhecendo, não tenho como saber se é bom ou se não é, até para poder divulgar o produto. Onde você atende? Atende em São Paulo, Marlene, mas a gente hoje não tem fronteiras, porque a gente atende online. E online hoje, ontem mesmo atendi uma paciente da Alemanha, tenho muita dos Estados Unidos, enfim, tenho gente aí de vários lugares aí, né, longe também aqui de São Paulo, pessoal do Norte, Nordeste, tenho pessoal do Sul. Então, enfim, olha, que bom, né, que a gente hoje tem esse acesso, né, pelas redes sociais. Que bom que a gente consegue hoje fazer uma consulta online, poder ajudar gente que não pode vir aqui ao consultório. Que bom a gente poder estar fazendo uma live como essa e poder de repente ajudar quem está sofrendo de algum mal-estar, algum problema desta ordem que eu estou falando, e poder utilizar aí as ervas para poder ajudar vocês a amenizar esses sintomas. Como é bom! Aí, vamos lá, make-up, Cosma. Aí eu prefiro naturais, a Wanda eu também. Olha aqui, vamos lá. Além desses chás para gases, tem mais de... Então, Nilza, os principais são esses. A erva doce é o melhor e o anis estrelado. São chás que eu gosto muito para você poder amenizar os gases, né? Eu acho muito, muito interessante. Aí eu vou falar para vocês algumas coisas que são, alguns chás que são utilizados muito para melhorar a função intestinal. Bom, gente, alguns deles a gente tem que prescrever, mas assim, com muito cuidado, por muito pouco tempo. Às vezes só quando o paciente tem uma constipação mais grave, mais crônica, que eu dou, mas dou com muita moderação. Me preocupa muito quando eu recebo um paciente e ele faz uso de todas essas ervas praticamente juntas, todos os dias e há muito tempo. Isso pode ocasionar problemas graves de ordem intestinal, né? Então, cuidado. Hoje se utiliza muito, e vocês devem conhecer muito o Sene para melhorar a função intestinal. Ele é um grande e poderoso laxante, tá? Então, chá de Sene. Só que esses chás laxativos, como os outros que eu vou acabar de falar, que é o ruibarbo, a cáscara sagrada, né? Principalmente, esses três, e se eles forem consumidos em grandes quantidades, né? Como eu falei, frequentemente, né? E não corrigir a causa do que está levando vocês à constipação, que isso que é importante. Então vocês vão ter que ficar cada vez mais utilizando os chás mais concentrados ou em maior quantidade. Isso pode danificar muito as microvilosidades intestinais, tá? Eles podem ser muito agressivos, deixar o intestino que a gente chama careca, e isso prejudica muito a absorção daquilo que a gente come. Então, pessoal, não dá para fazer uso desses 3 chás de maneira, né, imprudente, exagerada, não pode. Sene, ruibarbo, cáscara sagrada, tem que ser chás utilizados pontualmente para a função intestinal, né, por um tempo. Então, eu vou corrigir minha alimentação, eu vou beber bastante água, eu vou comer as fibras, vou comer frutas, vou comer vegetais. Aliás, vou dar um parênteses aqui. Vocês sabem pelo menos qual é a quantidade de vegetais, de frutas que a gente deve consumir ao dia para ter saúde, melhorar a função intestinal? Pelo menos meio quilo. E tem gente que não come nem 10 gramas. Então, entre frutas e vegetais, eu conseguir 500 gramas ao dia, gente, é muito fácil. Uma banana tem mais de 100 gramas, só uma banana. Então, se eu colocar folhas, que embora não pesa muito, os legumes, eu consigo isso facilmente. Já que a gente está falando da função intestinal, a gente tem que lembrar que para melhorar a função intestinal não basta só tomar o chás. Eu preciso comer as fibras, eu preciso tomar a água, eu preciso tirar tranqueiras da minha alimentação. Como essa paciente que acabou de falar, a Nilza, não adianta eu tomar chá de anis estrelado e erva doce e me encher de doce, né? Se eu comer muito açúcar, eu vou piorar muito os gases, porque eles fermentam muito. Se eu comer muito farináceo, também, né? Então, aí não adianta eu tomar o chá e me encharcar de outras coisas que pioram muito esses problemas,
né? Então é tudo assim, a gente tem que fazer um trabalho em conjunto, repito, não dá para fazer coisas isoladas, tá? Ninguém vai ter aqui o poder de sozinho melhorar a função, melhorar, enfim, o problema que vocês estão tendo. Outro recurso importante para melhorar a função intestinal é outra vez o aloe vera. O aloe vera, ele limpa o seu intestino. A babosa, ela faz isso. Aquelas fezes que às vezes ficam presas aí, né, nos nossos interócitos aí, nossa mucosa intestinal, eu fico com fezes retidas ali por muito tempo e às vezes elas começam como a gente começa a ter absorção de água, começam a secar e deixar nosso intestino sujo. O aloe vera, ele limpa o intestino. Você sente que você está com o intestino limpo quando você toma aloe vera. Ele dá um conforto tanto para a parte gástrica como também para a parte intestinal. Então é um recurso muito legal. Além disso, tem a hortelã-pimenta, que é uma erva também que ajuda a função intestinal, e as ervas que têm cafeína. Além do café melhorar a função intestinal, gente, o chá mate, o chá preto, o chá verde também tem esse poder, né? Por conta da cafeína, do teor, da concentração de cafeína que eles têm, que vão acelerar toda a função intestinal, melhorando esse problema de constipação, de prisão de ventre. Então, pessoal, essas são as principais ervas que eu tinha para passar para vocês sobre a parte digestiva. Eu espero que vocês tenham anotado todas. Lembrando que todos os chás a gente pode tomar de 1 a 3 xícaras ao dia, que podem ser feitos e guardados por 12 horas, sempre sem a presença de luz. Usem uma garrafa térmica ou ponham na geladeira. Vocês podem ir esquentando à medida que for tomar. A temperatura não influencia na ação da erva. Essas ervas não podem todas ser dadas para gestantes, lactentes e crianças, só para as pessoas adultas. O caso do gengibre em particular, ele também não pode ser utilizado muito frequentemente, nem muito concentrado para quem tem pressão alta. O chá verde da mesma forma, porque ele altera a pressão arterial, então eu também não dou para quem tem muito, nem o chá preto, nem o chá mate, tá? Para quem já tem uma hipertensão arterial. Esses chás também que eu acabei de falar, o preto, o mate, o verde, também não dou na parte da tarde, quando o paciente tem dificuldade para dormir ou quando ele é muito agitado. Então a gente não vai dar um chá que já tem cafeína, que ele vai ficar mais agitado ainda. Então é lógico que mesmo sendo erva, né, mesmo a gente está falando aqui de fitoterapia, a gente precisa saber que nem tudo que é bom para todo mundo, e não é porque é erva que não tem também seus efeitos colaterais. Tem muito menos efeitos colaterais do que a medicação, mas a gente tem que ter orientação para poder utilizar. Né? Um chazinho ali, eu fazer uma xicrinha hoje, ok, mas cuidado com os abusos, né? Quantidades exageradas. É bom para digestão, então vou tomar todo dia só ele, quanto mais concentrado eu achar que é melhor, que vai fazer uma ação melhor. Não é assim. Alternem sempre as ervas. Podem fazer uma mistura, porque elas agem em sinergia. Se eu tenho problema de gases com gastrite, se eu tenho problema intestinal com falta de suco gástrico, eu posso misturar 2 ervas aí diferentes. Mas é importante que eu faça dentro dessas quantidades, alternando isso que eu falei para vocês, né? Alternando as ervas, né? Por quê? Porque se eu exagerar, eu vou ter problemas, né? Em vez de me beneficiar, eu posso ter grandes prejuízos. Então, isso que eu queria passar para vocês hoje, para a gente finalizar aí essa semana, né, falando de digestão. Vamos saber qual é a próxima, qual vai ser o assunto da próxima semana, né? Tarará, vamos lá. Rúbia, oi Rúbia, tudo bem? Vamos ver. Tudo bem, doutora? Nilza Daisy, vamos ver se tem pergunta mais aqui. Aqui... Regina Freires, boa tarde. Te falei. Bom Floral, tô esperando aí você me mostrar, me apresentar os seus produtos, viu? Já que você me falou que eu preciso conhecer. Pois é, gente, é isso aí. Eu não tô vendo mais perguntas aqui. Quero deixar essa live salva. Peraí que eu quero ver se tem aqui para baixo. Aqui, ó.
Doutora, posso deixar o chá pronto na geladeira por quantos dias? Não, não é por quantos dias. Guimarães, 12 horas, tá? Eu posso fazer o chá à noite, tomar até, fiz 8 horas da noite, né? Vou deixar ele na geladeira, posso fazer ele para tomar de manhã. Ou então eu faço, o ideal é fazer de manhã e tomar ao longo do dia, tá bom? Sempre sem presença de luz. Aí, além dos chás, doutora, o que alivia gases? Eu sofro com isso e tirei lactose, nada. Às vezes o problema não está na lactose, mas está na proteína do leite, precisa tirar o leite de vez. Às vezes não é só o laticínio, às vezes a gente tem fermento, né, que são leveduras, fermentos que podem dar gases. Então, Neuza, o problema em si a gente tem que correr atrás, tem que saber o porquê que você está tendo gases. Os chás que eu estou falando aqui, as ervas, na verdade, que eu estou falando aqui, que podem ser apresentadas na forma de chás, ou de tinturas, ou de cápsulas, elas vão aliviar os sintomas, né? Na verdade, é mais isso. Vão ajudar no tratamento? Também, mas precisa saber, não adianta eu só dar erva para eliminar os gases se eu não tiver a causa. Às vezes você está comendo, levedura, ou trigo, ou enfim, o próprio leite, sem saber que não tem tolerância para digerir. Então, por isso que ele vai dar mais gases para vocês. Tudo que eu não tenho tolerância para digerir vai aumentar a fermentação, tá bom? Então, é assim que a gente resolve o problema, viu? Amo você. Ah, obrigada. Um beijo grande, viu, Maria Inês? Aí, amo você, eu amo vocês todos. Aqui tá, Denise. Mix de chá, composição: porangaba, centela asiática, cavalinha, camomila, carqueja, capim, cidreira e salsa. Ele tá mais com cara de ser diurético, né? Ele tem ervas que puxam mais a parte circulatória e diurese. A gente tá falando de digestão, tá? É mais isso que ele vai te ajudar aí, esse blend. Tá vendo como é muitas ervas e às vezes tem um pouquinho só de cada. Então é legal que a gente faça as ervas que têm ação, mesmo na quantidade um pouco maior. Acontece comigo, ok, ela não sei o que, aqui, aclibório. Ah, tá, da família Libório, adoro todos vocês, atendo muita gente Libório. Yara Carmen, tomo muito e melhora o boldo. O boldo, cuidado com tomo muito, o boldo é excelente, gente. Muito bom para fígado, mas não pode tomar consecutivamente. Lembra que eu falei, tá? Ele se torna tóxico, hein? Cuidado. Aí, vamos ver, ó. Tomo quase todo dia, boldo. Não pode, gente. Ó, um alerta grande para vocês, hein? Como é o nome? Cardo Mariano, Yara. Muito bom. Pode alternar com o boldo. Cardo Mariano, alcachofra, boldo, dente de leão. São todos bons para fígado. Eu misturo os dois. Bota no fogo, doutora. Não sabia que tinha que fazer separado. Ah, quando é parte dura e parte frágil, sim. Live maravilhosa, o poder das ervas. É um poder maravilhoso mesmo as ervas. Estou tomando boldo, alcachofre e dente de leão. Os três são ótimos para fígado. Você pode alternar ou pode usar um pouquinho de cada. Os três têm ação para fígado, tá? Mas eu gosto muito dessa alternância. Não é um chá gostoso, viu? Posso te garantir. Denise, doutora, como faço erva doce e alcachofra? Erva doce, o chá de alcachofra você vai comprar ela na forma seca, porque a alcachofra você não vai achar assim tão fácil, né? Não é sempre que a gente tem a alcachofra, tem a sazonalidade dela. Você vai comprar o chá de alcachofra, é a erva seca, e o erva doce são aquelas sementinhas, tá? Erva doce você vai ferver na água. E a alcachofra a gente vai deixar em infusão, porque é a parte de folhas que a gente vai fazer o chá. O que desinflama o fígado, por favor, repita. O cardo mariano é muito bom para poder fazer a desinflamação hepática. Cardo mariano, Yara. Muito embora a alcachofra eu também gosto, mas o cardo mariano tem mais ação para fazer a desinflamação do fígado. Pode dar gengibre também. O gengibre vai trabalhar qualquer processo inflamatório. A cúrcuma também, ela age como anti-inflamação. Se eu fizer cúrcuma, gengibre e o cardo mariano, maravilhoso. Pode consumir essas três coisas que melhora muito a inflamação hepática. Também, além de inflamação gástrica. Como encontro esse cardo mariano? Me ajuda.
Gente, procura na internet, né? Lojas de produtos naturais, nem todas estão abertas hoje em dia, né? E lojas de chás, são nesses lugares que a gente vai encontrar. Em farmácias de homeopatia, às vezes você acha, né? É muito comum a gente achar nesses lugares, viu? São chás específicos, assim como dente de leão, espinheira santa, que é maravilhoso, mas eles estão mais nesses tipos de casas. A Wanda tá perguntando do desinchar. Desinchar, gente, é uma sinergia de ervas para desinchar, né? Tem o dia e tem a noite. Enfim, a gente tá falando da digestão, Wanda. Em último recurso, não tenho nada e tô inchado, ok. Mas eu gosto muito de dar os chás em separados, como eu acabei de falar agora, no caso de ter inchaços. É um outro assunto, a gente pode até marcar uma outra live, falar sobre as ervas que diminuem os inchaços, a retenção hídrica, né? Pois é, Guimarães, posso tomar em cápsula? Comprei, mas não dá para tomar, é muito forte. Guimarães, o que você tomou em cápsula? Só alcachofra? Alcachofra às vezes é até melhor em cápsula, porque é muito ruim o chá dela, né? E muito dessas ervas está em cápsula, mas aí precisa saber a dosagem direitinho, se está adequada para você. Porque quando a gente compra a cápsula, o extrato já está padronizado, é um extrato seco, você tem uma quantidade maior do que você consome pelos chás. Então precisa ter muito cuidado, viu? Tem que ser prescrito, viu, Guimarães? E quando o chá é muito ruim, a gente faz ele realmente na forma de cápsula, o paciente não sentir muito. Mas isso tem que ser prescrito por um profissional. Salve essa live, doutora. Pode deixar que eu vou salvar. O poder das plantas, inclusive eu vou ter que parar agora para mim poder salvar ela, viu? Sofro disso, refluxo ácido. Cuidado, quem toma muito omeprazol vai ter refluxo ácido. Vai ter, porque é a hipocloridríase. Então, cuidado. Vocês têm que utilizar, como eu falei para vocês, dente de leão, gengibre, aloe vera, erva doce, hortelã. Usa o vinagre de maçã e o limão, que são excelentes para esse refluxo ácido. Gente, acabou nosso tempo. Um beijo enorme para vocês. Adorei estar essa tarde de sexta-feira linda, né? Num horário totalmente diferente que eu faço as lives, mas eu não poderia deixar de fazer essa live para finalizar, para fechar com chave de ouro, né, essa semana que a gente tratou, falamos sobre digestão, sobre aparelho digestivo, sobre função gástrica, função intestinal, sobre intolerâncias alimentares, alergias, enfim. Olha, foi muita informação, mas vocês têm a condição de ir lá no YouTube e ver quantas vezes vocês quiserem essas lives para poder colher as informações, anotarem, enfim, né? Então, espero ter gostado. Um beijo grande, até a próxima. Tchau, bom fim de semana para vocês, hein? E não exagere que hoje é dia da pizza, porque senão vão ter que tomar um monte desses chás, hein? Tchau, até!